Este vídeo será uma breve visão geral de um pequeno e fascinante título de videogame para MS-DOS que encontrei durante uma transmissão recentemente. É curto porque há um motivo oculto para eu enviá-lo, que você verá no final. Vamos em frente e entrar no jogo. É feito pela Future Fashion, o nome da empresa de Thomas de Schoenwagner, que, pelo que posso dizer, só fez um jogo e é esta aventura no mundo dos sonhos. Em primeiro lugar, adoro a tela de título com todos esses desenhos de animais digitalizados e esse carinha peculiar no meio. E este jogo geralmente aperta meus botões no departamento gráfico. Todos os gradientes suaves aqui e o texto colorido da introdução. Apesar de tudo estar em alemão, é nostálgico e tem uma estética muito legal, se você me perguntar. O menu em si é bastante agradável de se ver. Há mais gradientes e grandes botões cinza com imagens exuberantes. É uma reminiscência de um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, a luz laser dos pintores de pixels. A janela de configuração também é muito divertida. Em vez de botões, há interruptores para todas as configurações. Isso é realmente encantador. Há um botão de informações que nos leva a essa interface que lembra a ajuda de hipertexto do Windows. Clique nessas seções e cada uma delas terá potencialmente várias páginas de informações. É bastante incomum ter um sistema de ajuda tão completo em um jogo desse estilo e estilo vintage, mas, novamente, você verá que não precisaremos de muito daqui para frente. Vamos começar para que você tenha uma noção de como é esse jogo. A primeira coisa que vemos é o mundo do jogo. Podemos deslizar para frente e para trás manualmente se quisermos ter uma visão geral do mapa. Podemos clicar em iniciar ou pressionar um para algumas configurações de controle. Mais uma vez, sou fã de todos os gradientes usados aqui. Parte da interface é um pouco abstrata, como por exemplo, não sei o que esse joystick deveria ser. Nenhum joystick que conheço se parece com isso. Não tem um joystick conectado, mas suspeito que seja na verdade uma interface visual para a configuração do controle. Veja, se eu clicar nas teclas de seleção aqui, isso não é apenas um ícone. Essas são na verdade as configurações de teclas que estou fazendo, então acho que se eu adicionar um joystick, é aqui que eu calibraria e selecionaria quais botões fazer o quê. Podemos pressionar F2 e isso nos levará a outra interface de ajuda altamente envolvente. Isso nos mostra todas as informações sobre todos os picapes que estão no jogo, todos os monstros que estão no jogo, perigos ambientais, itens bônus. Ele ainda tem um sistema de dicas. Isso é algo incomum de se ver em um jogo desta época. É muito estranho. Quero dizer, claro, alguns jogos tinham instruções, mas geralmente os bastante sofisticados, como a luz laser que mostrei antes, tinham um sistema de ajuda completo no jogo. Mas esse jogo também era muito sofisticado. Este, como você verá, realmente não é. Você provavelmente infere apenas pelo que já viu se este será um jogo de plataforma estilo arcade bastante básico. E isso é verdade, é exatamente isso. E jogos desse tipo, é muito estranho para eles terem alguma ajuda no jogo. Normalmente são apenas algumas páginas de texto em tela cheia, imagens de inimigos e valores de pontos, e é isso. Isto é realmente sem precedentes. Uma observação antes de começar o jogo, não consigo descobrir como sair. No canto inferior esquerdo diz pressione Alt Escape para ir para o menu principal. Mas não sei o que é luta. Achei que poderia ser forte, mas nunca ouvi falar de uma chave chamada assim. Mesmo os teclados alemães não têm uma tecla chamada assim. Portanto, não posso voltar ao menu sem reiniciar e não consigo inserir uma senha. Mas de qualquer forma, vamos começar o jogo. Seus olhos não estão enganando você. Realmente é isso. É um jogo de plataforma de colecionador bastante simples. O próximo nível adiciona um par de botas que permite pisar nos inimigos em uma pequena sessão de tutorial para mostrar como usá-las. Há espinhos no teto que vão te matar. Estas plataformas marrons derretem. Esses inimigos devem ser evitados. E aí estamos nós. É basicamente assim que os níveis prosseguem. Cada um, você sabe, introduz uma ou duas novas mecânicas. Há inimigos a evitar. Você pega balas para poder atirar em coisas. Você precisa ter certeza de conseguir tudo porque precisará de qualquer coisa. Está no nível que é um item. Portanto, se você perder alguma coisa, provavelmente não conseguirá terminar o nível sem ela. O quarto nível apresenta inimigos que você precisa atirar para passar. Também apresenta hambúrgueres. Há também teletransportadores e esta placa de circuito necessária para prosseguir. Se você pisar no teletransportador certo, não conseguirá sair. Você tem que pegar o esquerdo. Este nível introduz uma mecânica onde se você pular muito alto ao chegar à placa de circuito, você atingirá este sensor e fechará este portão para não poder prosseguir. A única solução é morrer e tentar novamente. Desta vez, saltarei apenas a quantidade certa e poderei passar. O jogo torna-se imediatamente muito difícil, o que é comum neste tipo de jogo. Se você tentar pular aqui imediatamente, você morrerá. Você tem que esperar até que esse carinha com aparência de joystick volte e pule na frente dele.
Caso contrário, você ficará preso atrás dele, onde não poderá superá-lo, nem passar por ele, nem pisar nele. Esse é um inimigo que vai te matar. Então você tem que descer e pressionar imediatamente para a direita, ou você cairá no buraco. E aí está a ação. O nível 6 introduziu uma nova mecânica. Pedras, você tem que ter uma chave para passar. E como você pode ver, eu me prendi aqui embaixo. Não peguei aquela placa de circuito porque caí do lado errado do pedestal, no meio. Então não consigo progredir. Tenho que me matar e tentar novamente. Agora os níveis continuam assim. Não fui muito longe, mas olhando as listas de inimigos, sinto que poderia imaginar como será este jogo. É um típico jogo de plataformas semi-quebra-cabeça da época. Não houve um pequeno número deles. Um dos maiores foi o título inicial de John Romero, Dangerous Dave. Quase exatamente a mesma coisa que tocamos aqui, e cerca de 5 anos mais velha também. Havia também um agente secreto da Apogee. Esse era, eu acho, ainda mais velho que o perigoso Dave. Tinha praticamente o mesmo estilo de jogo. Você tinha que conseguir certos itens. Você não tinha que ser atingido pelos inimigos ou atirar neles. Mas você tinha balas limitadas, então não podia simplesmente atirar em tudo. Você tinha que coletar as chaves e recolhê-las em uma ordem específica, caso contrário não seria capaz de prosseguir. Você pode facilmente ficar preso. Você teria que repetir os níveis indefinidamente até obter o padrão correto de Simon diz para as coisas. Agora, o problema é que esse tipo de jogo é realmente fácil de programar. Quer dizer, não estou dizendo que poderia preparar tudo em uma noite, mas muitas pessoas poderiam. E acho que naquela época muitas pessoas fizeram isso. Mesmo sem muitas ferramentas que temos hoje em dia, unidade e bibliotecas gráficas pré-fabricadas e esse tipo de coisa, ainda não foi um grande avanço fazer um jogo como este. É rudimentar. Movimento, gravidade, algumas interações muito simples com inimigos e itens, detecção de colisão e isso é tudo. Então, por que estou mostrando a você esse jogo tão chato que custa um centavo a dúzia e não merece atenção alguma? Bom, vamos morrer e voltar ao cardápio, que aí poderei mostrar para vocês. Acho que se eu apertar esse botão, você começará a entender que a música é boa no início e, depois de um tempo, você pensará consigo mesmo, isso é ótimo. Então, depois de um pouco mais de tempo, você pensa, isso é de tirar o fôlego. Quer dizer, havia alguns jogos de DOS com boa música, mas no máximo, com um loop de 1 minuto e meio, essa música é algo diferente. Tem um tema melódico definido, mas periodicamente, como a cada 2 minutos, ele muda. E quando isso acontece, parece um novo verso ou movimento. Mas eu ouvi isso literalmente por horas neste momento, e parece que há movimentos infinitos. Nunca sinto que estou ouvindo a mesma melodia. Essa música é gerada por meio de síntese FM, a principal ou única opção nas placas improvisadas e blaster de som que era um método dominante de produzir som de videogame naquela época. FM tem a vantagem de poder criar instrumentos parametricamente. É um sintetizador FM completo, ao contrário dos métodos mais modernos de reprodução de amostras de formas de onda gravadas no Mac ou áudio PCM contínuo. Isso significa que quando você toca uma nota, em vez de ficar preso ao que foi gravado por alguém em um estúdio de som, essa nota é gerada matematicamente a partir da interação de múltiplas formas de onda simples. E os termos que geram essas formas de onda são relativamente simples, não os termos que geram essas formas de onda. Matemática real. A síntese FM não é fácil de entender. A maioria dos jogos da época usava música FM que era meticulosamente elaborada à mão por compositores que ficavam sentados e ajustando patches de instrumentos por horas até encontrarem os sons que desejavam. Mas já vi sintetizadores e softwares que travavam as configurações em valores limitados que soavam bem, e me pergunto se é isso mesmo. Talvez o desenvolvedor tenha criado uma abordagem algorítmica para gerar música, tocando um loop simples com um punhado de melodias de baixo e gerando periodicamente novos instrumentos para fazer com que as faixas soem tão diferentes que uma música virtualmente infinitamente longa seja gerada. Eu poderia acreditar. Definitivamente existe um software que faz isso hoje em dia, e o conceito não é novidade. Acho que a BBC estava fazendo experiências com isso nos anos 60, mas a questão é, o que isso faz neste videogame? Uma teoria é que Thomas criou esse gerador de música experimental sozinho e um dia decidiu fazer um jogo e percebeu que seria um bom lugar para mostrar esse brinquedo bacana que ele havia feito. Outra é que ele fez o jogo, decidiu que precisava de música, não queria apenas compor um simples loop do qual as pessoas se cansariam e decidiu que criar um gerador de música era uma tangente razoável para prosseguir. Este é um enorme barbear de IAC, como muitos programadores o chamariam, mas combina com o resto do jogo. Este jogo é tão simples, especialmente em 1995, quando jogos para PC começaram a se tornar muito mais sofisticados. Por que está tão exagerado? É apenas um jogo de arcade básico que você esperaria do final dos anos 80 ou de 1991, mas para 95 é um jogo tão simples que tem muitas coisas que parecem fora do lugar. Por que ter suporte ao mouse que funciona apenas em partes muito limitadas dos menus, em vez de apenas simples atalhos de teclado? Por que ele tem todo um sistema de ajuda com múltiplas janelas em vez de algumas páginas simples com breves descrições como qualquer outro jogo desse tipo? Por que uma música é feita com um gerador de música algorítmico que a maioria dos nerds de sintetizadores que conheço pagariam caro para colocar as mãos?
Provavelmente é porque Thomas era um grande nerd e adorava computadores quando eu era jovem e tinha fantasias sobre fazer videogames, mas não tinha noção real do que isso envolvia. Passei muitas horas escrevendo pequenos programas que geravam imagens na tela e moviam imagens, e até cheguei a algumas mecânicas básicas de jogo, sem nenhuma noção das armadilhas e necessidades do mundo e nenhum conceito de perda de tempo. Gostei daquele ato de criação semi-automática em que realizei minhas ideias da maneira única e limitada que os computadores conseguiam na época, e então liguei o computador para fazer isso por mim. Fiquei feliz em fazer isso por si só, apenas observando fazer o que eu pedi, fazer coisas do zero, mas coisas que eu meio que o instruí a fazer. Isso foi legal. Se eu me esforçasse para fazer um videogame, acho que teria uma entrada desnecessária do mouse, porque seria uma coisa legal que eu teria orgulho de saber fazer. Teria um sistema de ajuda exagerado, embora eu provavelmente tivesse optado por algum tipo de rolagem parallaxe visualmente impressionante. E se eu tivesse a menor ideia de como fazer música, eu definitivamente teria orgulho de dizer que fiz um jogo com música em loop infinito que nunca tinha a mesma melodia 2 vezes. Então essa é a razão pela qual eu queria mostrar isso a vocês. Se você gosta dessa música, e todos para quem toquei até agora gostaram, você está com sorte. Eu gravei mais de 1 hora dessa melodia mutante e a carreguei no meu site, archive.org, e você pode encontrar esses links na descrição, bem como um link para um vídeo do YouTube com nada além da trilha sonora incrível e onírica deste jogo. Por 1 hora e 15 minutos. Você terá problemas para desligá-lo. Acredite em mim, isso é tudo que eu tinha para te mostrar. Obrigado por assistir.